Como é bom louvar, adorar o Senhor, exaltar o nome dEle e receber da palavra do Senhor. Que nós possamos, nessa manhã, receber da palavra, porque nós vamos sair daqui para cumprir a nossa missão, como um vaso de bênção, amém? Há muitos lugares nesse local, nessa igreja, que estão vagos aí do seu lado, possivelmente, né, que é uma tarefa nossa, ao sair daqui, podermos falar de Jesus para as pessoas e trazê-las para a comunhão do corpo de Cristo, amém? Então que essa palavra seja um chamado para a nossa missão. Você que não tem o costume de trazer o seu caderno para anotação, nós temos um caderno devocional que você pode trazer e anotar. Anote a palavra de Deus. Se você vai em uma palestra muito importante, você tem um trabalho muito importante, alguém está palestrando ali, o que você faz? Você guarda de cabeça? Ou você grava, você anota? Agora, nós cremos que Deus fala conosco, amém? E muitas vezes nós perdemos e sofremos na nossa caminhada, porque nós esquecemos aquilo que o Senhor nos falou. E se você não guarda, se você não anota, você não escreve, meu querido, você vai perder muita coisa do que o Senhor tem para você. E você não pode compartilhar, porque isso vai se perder ao longo da semana, dos dias, sabe? Nós precisamos ter esse hábito, entender que a palavra do Senhor é importante, precisamos guardar essa palavra. Então anote a palavra do Senhor, amém? Se você não tem esse costume, faça isso, porque nós precisamos guardar a palavra que o Senhor tem nos dado, amém? Então abra a sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos. Eu quero trazer uma mensagem muito simples ao teu coração, mas que Deus ministrou a minha vida essa semana. Está lá em 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. 1 Coríntios 4, versos 1 e 2. Nosso primeiro texto. Texto de Paulo aos Coríntios. Em defesa do seu ministério, ele traz um princípio muito importante para a nossa vida. Paulo, falando do ministério da palavra, da pregação, do chamado e do dom de Deus para a sua vida, ele diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Amém? Diga assim comigo, que sejam fiéis. Amém? Meu querido, Paulo está falando aqui do ministério que recebeu. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E ele traz esse princípio, que todo aquele que serve ao Senhor, aquele que trabalha, que todos nos considerem também como servos e encarregados dos mistérios de Deus. Quando você recebe, então, esse mistério de Deus, o dom e a graça de Deus, você é encarregado. E o termo aqui, primeiro é doulos, hyperos, e o segundo é oikonomos. Ou seja, ele está dizendo, ele usa a palavra para servo, mordomo, administrador e escravo. E não alguém que é dono dessas coisas. Alguém que serve a Deus, mas que as coisas são do seu Senhor. Amém? O segundo texto está lá em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Amém? Mateus 25, de 14 a 30. Diz assim a palavra. Achou aí? Quem não achou, está na tela. Quem não conseguiu abrir, pode ligar a sua Bíblia. Ok? Diz assim a palavra: por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos
e a palavra que é dolo, os escravos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor venha trazer luz ao nosso coração. E o Senhor nos desafie diante dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero me ater à parábola dos talentos, porque a parábola dos talentos, Jesus trata das coisas do fim. O sermão escatológico de Jesus, capítulo 24, 25. A parábola dos talentos é a 4ª parábola nesse texto. Ela vem aí a nos trazer alguns princípios que já estão nesse sermão. Jesus vai dizer e nos mostrar, nos revelar, que o Senhor, Ele vai voltar, e nós precisamos estar esperando a sua volta. As virgens, elas estavam ali, as prudentes e as imprudentes, estavam esperando o noivo. Os servos, eles precisavam esperar o seu Senhor com fidelidade. É interessante que o Senhor fala sobre como nós administramos a nossa vida até que Jesus volte. Como você tem administrado a tua vida até que Ele volte, porque Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar, amém? Aleluia, você está feliz? Porque você sabe dessa notícia, Jesus vai voltar, amém? E nós precisamos entender como nós cuidamos da nossa vida até que Jesus volte. A última parábola, Jesus fala dos bodes e dos cordeiros, não é? Das ovelhas e dos cabritos. E ele está dizendo ali no final, dizendo, olha, eu tive fome e não deste de comer, eu tive sede. Ele está falando, e aí vão perguntar para Jesus, olha, mas quando é que o senhor teve fome, o senhor esteve preso,
e eu não te visitei. E ele vai dizer, quando você não fez a um desses pequeninos, você não fez para mim. Jesus está dizendo aqui como nós estamos administrando os nossos relacionamentos até que ele volte. Como que nós estamos administrando os nossos bens, os nossos recursos até que ele volte. Como que nós estamos administrando a nossa vida espiritual até que ele volte, porque ele vai voltar, amém? Esse é o contexto dessa parábola. O Senhor, ele sai em viagem, e nós sabemos que o Senhor aqui é o nosso Senhor Jesus. Ele saiu, e ele nos deixou cheios do Espírito Santo, né? E nós estamos agora, então, em uma incumbência que ele nos deu. E a Bíblia diz que ele nos deixou bens. Alguns biblistas, estudiosos vão dizer, né, muitas coisas, que esses bens seriam, por exemplo, a palavra que deve ser pregada em toda a terra, a nossa missão. Nós podemos, outros vão dizer que são os recursos, John Wesley dizia que são os recursos e os dons que Deus nos dá. Ou seja, aquilo que nós temos e tudo que nós temos, nós precisamos administrar segundo o princípio e o propósito de Deus. E a minha pergunta que eu tenho para você nessa manhã, olhando para os seus relacionamentos, olhando para os seus recursos, olhando para os seus dons, aquilo que Deus deu para você, a sua família, eu pergunto, diante de tudo isso, você é dono ou você é mordomo? Você tem sido dono daquilo que Deus te deu, dos recursos, dos dons, da família, do casamento, dos filhos, ou você é mordomo? Dá parar um pouquinho para pensar, né? Dá um tempo, né? Você é dono ou você é mordomo? Dividiu aí, né? Sabe, quando eu era pequeno, é interessante que eu queria ser dono do meu nariz. Ninguém aqui, né? Só eu, né? Queria ser dono do nariz. E eu dizia, mãe, quando eu tiver 18 anos eu vou ser dono do meu nariz. Eu vou dirigir, eu vou comprar um carro, né? Aí nós compramos um carro, um Fusca, né? 69. Falei, não, eu quero ser dono do meu nariz. Tem alguém que já pensou isso? Né? Os homens principalmente sabem disso, né? A gente diz, mãe, eu vou ser dono do meu nariz. Aí o camarada casa. Aí ele entende, né? Pergunta, amor, eu sou dono do meu nariz? Não é? A gente quer ser dono. A gente quer ter o direito, ter a administração das nossas coisas, achando que as coisas são nossas. Mas o que a Bíblia está nos revelando é aquilo que você tem, não é teu. Deus te deu para que você seja mordomo dessas coisas. Amém? Você tem sido mordomo das coisas de Deus? Você já cuidou de alguma coisa que não é teu? Emprestou um carro, né? Como que você dirige o carro que não é teu? Com cuidado, não é? Às vezes o teu carro, você dá uma raladinha, você fala, tudo bem, deixa lá. Mas se ralar o carro que não é seu, o que você vai fazer? Você leva no latoeiro e fala, deixa melhor do que estava. Não é assim? Mas eu não sei você, mas a gente não faz isso com as coisas que Deus nos dá. Porque Deus colocou, e a palavra nos revela nessa manhã, que Deus colocou dons nas suas mãos, bens nas suas mãos, preciosos. E o que ele está dizendo, ei, não é teu, você foi posto como administrador, mordomo das coisas do céu. Sabe, o teu casamento não é teu. A sua família não é tua. Você está administrando para o
Senhor, amém? Então, como que você está tratando a sua esposa? Hã? Como que você está tratando o seu marido? Não, eu sou dono. Eu faço do jeito que eu penso. Você está cuidando para o Senhor, amém? E a palavra do Senhor diz que um dia a gente vai prestar conta, porque aquilo que é dele, ele vai chegar diante de você. Você, ou melhor, você vai chegar diante dele, e você vai prestar conta de todas essas coisas. Você já parou para pensar nisso? Que responsabilidade nós temos? Que responsabilidade diante da palavra do Senhor que diz: olha, eu vou voltar, cuide das minhas coisas. O Senhor, Ele diz para você e para mim: cuide das minhas coisas. E como você tem cuidado das coisas do Senhor? A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o Senhor, Ele confia bens aos seus servos. E a palavra do Senhor nos diz grande coisa das orientações que Ele deu. Mas possivelmente, Ele deu orientações a esses servos para que eles cuidassem bem e eles produzissem. O Senhor nos deu uma palavra. Ele diz que nós precisamos ir e dar frutos, que nós precisamos ir e fazer discípulos, amém? Nós precisamos multiplicar a palavra que nós temos recebido. Como você tem administrado essas coisas? Mas o Senhor quer que você administre bem aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. E que você possa frutificar, fazer frutificar aquilo que Ele coloca nas suas mãos. O Senhor espera que você melhore as coisas. Sabe? Que a tua família, você possa melhorar. O teu casamento, você possa melhorar. Meu querido, que a igreja possa melhorar. Você já viu alguém que depois de 10 anos de convertido, caminhando, diz assim: eu acho que não é isso. Vou desistir. Vou olhar para trás, vou voltar. Você já viu alguém que fez isso? Sabe que ao invés de melhorar, ao invés de frutificar, ao invés de crescer, ele estagna, ele para na sua vida. O Senhor está dizendo: ei, aquilo que o Senhor colocou, os bens, os recursos que o Senhor colocou nas suas mãos, Ele te dá autoridade para que você possa multiplicar. E o que o Senhor espera é que aquilo que você devolva a Ele seja melhor do que aquilo que Ele deixou com você. Que você multiplique. Amém? Ou misericórdia? Ele te deu a salvação. Amém? Na vida de quem você tem multiplicado a salvação que Ele te deu? Para quantos você tem falado ou pregado esse evangelho? Sabe, meu querido, pensando na nossa vida e na nossa família, na nossa vida espiritual, quantas pessoas pararam, estagnaram na fé? Pararam. Meu querido, sabe, quando nós olhamos para esse texto aqui, esse homem, ele fez, o que recebeu um talento, ele fez uma coisa, ele enterrou aquele talento. E ele entregou um talento para o seu senhor. E o Senhor fala o que para ele? Qual a resposta do Senhor para aquele servo? Para os dois primeiros ele diz o quê? Servo bom e fiel. Agora para o segundo ele diz o que? Servo mau e preguiçoso. Sabe, meu querido, quando nós vivemos uma vida de manutenção, nós enterramos talentos. Isso tem a ver com uma vida de manutenção. Eu simplesmente mantenho aquilo que eu tenho. Meu querido, no final nós vamos perder até aquilo que a gente tem. Sabe, não viva uma vida de manutenção. Uma vida com Deus, mais ou menos, meia boca.
Um dia está lá em cima e você encontra o irmão falando, não, agora, pastor, agora vai. Agora, pastor, eu decidi na minha vida. Eu quero me encher do Espírito. Eu quero sair para pregar. Eu quero ser um missionário na Tailândia. No outro dia, você encontra ele diz, pastor, a coisa está difícil, complicada. Não sei não. E aí ele já desiste de ser missionário, ele desiste das coisas do Senhor, parece que a vida é uma gangorra, sabe? Esse texto nos chama a um princípio, não viva uma vida de manutenção. Você tem vivido uma vida de manutenção na sua fé? Você e eu, nós vivemos diante de um Deus que Ele renova e Ele pode renovar todas as coisas, todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? E a minha oração é, Senhor, eu quero viver, Pai amado, novo do Senhor a cada dia. Eu não quero ser um servo mau e preguiçoso, eu quero me esforçar na presença de Deus. Você tem se esforçado para multiplicar na sua vida aquilo que Deus tem te dado? Sabe, às vezes a gente começa a orar e começa a orar bem, a gente está orando 1 hora, dali a pouco a gente ora meia, daqui a pouco a gente ora 10 minutos, daqui a pouco 5 minutos. E a gente, em vez de melhorar, a gente piora. Aqui não, mas em algum lugar você vai ver crente assim, que em vez de melhorar, piora. Meu irmão, a palavra do Senhor diz, e ela chama atenção. Eu gosto da ideia do Sproul, que ele diz assim, que nós podemos ter uma escatologia pessoal. Ou seja, Jesus pode voltar para mim hoje, sim ou não? Daqui 5 minutos, Jesus pode voltar para mim. Uma escatologia pessoal. Posso viver o fim, para todo mundo não, mas para mim pode ser. Sabe, e como eu vivi e administrei aquilo que Deus tem me dado até o último dia, até que Ele venha, ou até que eu vá. Como eu tenho vivido isso. Então essa palavra tem a ver com essa administração dessas coisas, desse bem. E a questão é você entender que aquilo que você tem nas suas mãos não é teu. Amém? Não é teu. Você está administrando para o Senhor. Então o seu casamento tem que melhorar, amém? Vou dar oportunidade para você aí, para a esposa ficar feliz. Teu casamento tem que melhorar, amém? Sim ou não? Tem que melhorar, meu irmão. Senão alguma coisa está errado. A sua família tem que melhorar, amém? A sua vida com Deus tem que melhorar. Meu querido, porque senão, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Os recursos, os dons. Essa palavra é muito simples. Jesus vai voltar e Ele espera que você administre bem aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. É sua responsabilidade. Ele não, olha o que ele diz para esse servo mau e preguiçoso. Ele não diz assim, não, é verdade, você está certo. A vida foi difícil, a economia estava uma bagunça, olha, o mundo um caos. Você tem razão, fica tranquilo que eu te perdoo. É isso que o Senhor fala? Não. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, meu querido. Deus, Ele diz, os bens que Ele nos deu é suficiente para que nós tenhamos uma vida frutífera e abençoada. Amém? Aquilo que o Senhor deu. Ele não diz, não, o que eu dei para você é pouco, não. Ele diz, o que Ele deu é suficiente para você ter uma vida frutífera e abençoada. Sabe, às vezes a gente pensa que aquilo que a gente tem é nosso. Não é verdade? É interessante, se você abrir lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 a 3. Diz assim, olha o que Davi fala para Deus. Ele diz assim, sucedeu que
habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Sabe o que está acontecendo? Deus, ele estabelece Davi como rei. E aí ele olha para a casa, a tenda, ou seja, o tabernáculo, ele olha ali e ele diz assim: olha, o meu palácio é tão bonito, cheio de ouro, de ornamentos, de pedrarias, e a arca do Senhor mora em tenda. O que Davi estava dizendo? Olha, a minha casa é boa, mas a casa de Deus é tão pequenininha, tão simplesinha. E aí o que Deus fala para Davi? O que Deus fala para Davi? Davi, o profeta Natã vai até Davi e diz assim: Davi, olha, o que o Senhor está dizendo para você, eu tirei você de trás das malhadas. Você era um pastor. Você não sabe quem te deu, quem te colocou nesse trono, quem construiu tudo isso, quem te deu tudo isso. E ele diz: você não vai construir casa para mim. Sabe, Davi pensou que aquilo que ele tinha conquistado. Era dele. E que ele estava fazendo, talvez, algo bom para Deus, e Deus está dizendo para ele: Davi, tudo que você tem é meu. E Davi entende isso. Eu gosto muito do texto de 1 Crônicas, capítulo 29. Olha o que Davi, diante dessa palavra de Deus, desse entendimento, ele vai dizer assim: olha, porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Ele está dizendo: eu reconheço, Senhor, tudo é teu. E aquilo que eu dou para o Senhor, vem das suas mãos. Você tem essa consciência de que o seu dízimo, a sua oferta, vem do Senhor? Sim ou não? Você conhece alguém que acha que aquilo que ele dá, vem dele? Né? Que é seu? Eu sempre pergunto, as pessoas falam assim: pastor, quando tem almoço, fala: pastor, o senhor ora, porque o senhor é pago para isso. Já viu isso? Ora, pastor, porque o senhor é pago. Meu querido, eu pergunto para você: quem deu o seu emprego? Vou dar a oportunidade de você explicar. Quem deu o seu trabalho? Então você trabalha para quem? Fazei tudo como para o Senhor, amém? O seu trabalho é do Senhor. Então quem paga você? Em última instância, quem paga? Então você também trabalha para Ele, amém? Sim ou não? Você está entendendo? Porque tudo é dele. E daquilo que é dele nós damos, porque nós pensamos: olha bem, esse servo mau e preguiçoso, ele enterrou o dinheiro, agora ele parou de viver? Ele foi fazer o quê? Cuidar das suas coisas. Os outros servos cuidaram das coisas do seu senhor. Agora ele foi cuidar das suas coisas, porque às vezes, quando a gente tem essa mentalidade que nós somos donos, nós queremos dividir aquilo que é de Deus e aquilo que é meu. Então, eu digo assim no domingo: olha, eu vou à igreja cuidar das coisas de Deus, e eu vou servir a Deus ali, vou adorar a Deus, mas no meu dia a dia, não, eu tenho que trabalhar, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Meu querido, se o Senhor tirar o sopro, o olhar dele de você, nós acabamos. Tudo é dele, amém? O teu trabalho, a tua vida, o teu respirar, o teu caminhar é do Senhor, e nós não podemos esquecer disso, porque um dia Ele vai voltar e dizer: olha, o que você fez com os meus bens? Você é um mordomo, amém? A minha pergunta é, nessa manhã, simples para você: você é dono ou você é mordomo? Você entende isso? Você tem que cuidar bem das coisas que Deus tem te dado. Sabe, meu querido, eu tenho um temor muito grande quando eu chegar diante do Senhor. Porque quando a gente trabalha, e a gente,
a gente pensa naquilo que é do Senhor, que a gente está servindo ao Deus dos céus e da terra. Não tem como eu não fazer o meu melhor para Ele. Não tem como eu não dar o meu melhor para Ele. Sabe, às vezes a gente dá o pior do nosso dia para o Senhor. A última gota que a gente tem de ânimo, a gente dá para o Senhor. E a gente acha que a gente vai multiplicar os seus bens assim. Sabe, Deus te chama para você dar o melhor para Ele. O melhor da sua vida. O melhor dos seus recursos. O melhor dos seus dias. O melhor dos seus talentos para Ele. Porque Ele é dono de tudo na nossa vida. Você não pode esquecer disso, meu querido. Não pode viver, sabe, porque esse servo mau e preguiçoso, como que ele estava vivendo a sua vida? Qual era o sentimento que estava no coração? Olha o que ele diz assim. O servo mau, ele diz assim, olha bem, chegando o fim, o que tinha recebido 1 talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, ele ficou com o quê? Medo. Meu querido, sabe, quando a nossa vida é alcançada pelo medo, pela ansiedade, pelas preocupações, pelas angústias, quando a gente não entende que tudo é dele, a gente diz, não, o que eu tenho é meu. Quando você vive a tua vida como dono, o medo alcança o teu coração. Você tem medo de perder, você tem medo de fracassar, você vai ter medo de alguém tirar de você, você tem medo, porque é teu, você não quer perder. Sabe, as nossas maiores preocupações, meu querido, não é quando nós entendemos que tudo é do Senhor, entregamos tudo e rendemos nas suas mãos. É quando nós pegamos para nós e dizemos, como eu vou resolver esse problema? Mas eu preciso entender que os meus problemas têm a ver com aquilo que é do Senhor. Eu estou administrando para Ele, amém? Tudo é dEle. A minha pergunta nessa manhã é, você está vivendo como dono ou como mordomo? Sabe, o mordomo não precisa se preocupar em colocar as coisas na casa. O mordomo era aquele que administrava bem as coisas da casa, mas ele não é aquele que comprava, que provia as coisas, porque o Senhor é aquele que provê a casa, amém? Que provê na casa. Mas às vezes a gente acha que nós somos os provedores, porque nós somos os donos. E aí vivemos preocupados. Vivemos num mundo de ansiedade. Não é verdade? Isso que diz a ansiedade, a depressão, a angústia, tem avassalado os corações. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo como se tudo fosse delas. Fossem donas das coisas. Sabe, o teu casamento é do Senhor, então dobra o teu joelho, porque Ele vai te dar os recursos. Ele vai te ensinar a lidar com a sua família. Ele vai te dar e vai abençoar no seu trabalho, nos seus negócios, porque o seu negócio não é seu, é dele, é para a glória dele, amém? Ele dá a solução. Quando a gente olha no Sermão do Monte, o Senhor diz assim, não se preocupe com o que você vai comer ou beber. O Senhor tem provido na tua vida, sabe? Filipenses 4:19 diz que Ele supriria todas as nossas necessidades. Sabe, quando nós entendemos, não é viver de qualquer maneira, eu não estou dizendo isso, por quê? Porque quem era preguiçoso era aquele que achava que era dono, e não aquele que sabia que era mordomo, estava administrando as coisas do seu Senhor. Eles foram servos bons e fiéis. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, o que Deus espera de você não é habilidade, não é que você saiba tudo, que você tenha toda a força do mundo, que você aguente todas as pressões, não é isso que Deus espera, porque não foi isso que Ele falou. Qual é a característica que chama a atenção de Deus, do Senhor, para aqueles servos fiéis?
Servo bom? O que é um servo bom? É um servo que cumpre aquilo que lhe é devido. E fiel? Porque ele se mantém nesse princípio com fidelidade. Sabe, meu querido, o Senhor não está falando das habilidades, da inteligência desses servos, das ações mirabolantes deles. Não, o Senhor não fala nada disso. Ele olha para aqueles servos, vê a multiplicação e diz: servo bom e fiel. Sabe por quê? Porque, meu querido, se você for fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos, entendendo que Ele é o dono de tudo, você é apenas mordomo, Ele vai administrar os recursos. Ele vai te dar, Ele vai suprir, Ele vai abençoar. Mas aí você precisa escolher se você é dono ou se você é mordomo das coisas do Senhor. Porque o dono, ele decide, não é verdade? O mordomo, ele pergunta. Sabe, muitas vezes a gente entrega, eu não sei se você já fez isso, mas você está com um problema, uma coisa difícil para enfrentar na sua vida, e você vem no altar. E você coloca isso no altar do Senhor. Né? Você fala, então, não, Senhor, o Senhor é dono, Pai amado do meu filho, da minha empresa, o Senhor é o dono, eu só sou mordomo, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Senhor Jesus, eu quero ser fiel, serei fiel, Senhor Jesus. A gente sai ali na porta, o que a gente faz? Não sei se você já viu. Aí a gente pega de novo, Senhor, deixa que eu cuido, mais um pouquinho, deixa eu tentar resolver. Você já fez isso? Não precisa se manifestar não, né? Nem olhar do lado, gente. Não olhe do lado não, que é feio. Às vezes a gente acha que nós somos dono, e por isso nós sofremos medo, ansiedade, preocupação. Talvez as suas maiores preocupações é isso, porque você não entendeu ainda que você não é o dono, você é mordomo. E você precisa ouvir do Senhor o que Ele espera de você. O que Ele espera da tua vida? O que Ele espera da sua caminhada? Agora eu quero dizer para você que Ele espera que você multiplique aquilo que Ele te deu. Que o teu casamento seja melhor, que a tua família seja melhor, que o teu ministério seja melhor, que a tua vida melhore. Meu querido, o Senhor te deu todas as possibilidades para isso. Ele te deu o que ele tinha, os seus bens, é do Senhor. Os recursos são do Senhor. As bênçãos são do Senhor. E eu preciso entender, Senhor, eu quero administrar bem aquilo que o Senhor tem me dado. Quantas pessoas estão vivendo com medo, dizendo, mas como vai ser, é muito difícil. Sabe, esse servo negligente e preguiçoso, ele tinha uma perspectiva errada do seu Senhor. Ele diz, o Senhor é um homem que colhe aonde não plantou. Sabe, essa perspectiva, quando a gente acha que nós somos os donos, que Deus é injusto conosco. Que Deus está sendo injusto. Deus nunca será injusto, porque tudo que temos foi Ele quem nos deu. Ele é gracioso. Agora eu quero dizer para você, meu querido, nessa manhã, olha para a tua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o teu chamado. Você tem vivido a sua vida como dono ou como mordomo de Deus? Você é dono ou você é mordomo das suas coisas? Porque atitudes diferentes. Pense como você tem agido, como você tem cuidado das coisas que Deus tem te colocado em suas mãos, como dono ou como mordomo das coisas que Deus tem. Talvez esse seja o problema, porque o nosso coração está cheio de medo, de ansiedade, de preocupações, de angústias, porque nós estamos vivendo como donos, enterrando aquilo que Deus tem nos dado e vivendo a nossa vida como se fosse nossa, cuidando das nossas coisas. Mas o Senhor te chama para você entregar tudo nas mãos dEle. Não é isso que nós cantamos? Tu és digno de tudo,
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Essa é uma verdade na sua vida? Ele é digno de tudo? Tudo é dele? Então você pode colocar tudo nas mãos dele. E ele vai te chamar, ele vai te dar recursos, direção, discernimento, para você multiplicar aquilo que ele tem colocado na sua vida. Quero convidar você a se colocar em pé, meu irmão, minha irmã. Se a gente pode cantar esse refrão, tu és digno de tudo. Meu querido, nós precisamos entender que um dia Jesus vai voltar para buscar aquilo que é dele. Ele vai buscar aquilo que é dele. Ele vai olhar para a sua vida e dizer o que você fez com a sua família, o que você fez com o teu casamento, o que você fez com o teu ministério, o que você fez com o teu chamado. Aonde estão os teus discípulos? Porque o Senhor nos entregou uma missão, ide, fazei discípulos. Ele vai dizer, onde estão os teus discípulos? Talvez nós cheguemos lá no final, como esse servo, e perceber que nós vivemos a nossa vida como donos e não como mordomos. Aquele que é dono cobra de Deus. O mordomo agradece a Deus. Sabe como você tem vivido a tua vida? Os recursos que Deus tem te dado. As bênçãos que Deus tem dado. Se o teu coração está cheio de ansiedade e medo, meu querido, para um pouco para pensar. Se você não está vivendo a sua vida como dono, querendo administrar tudo, querendo organizar todas as coisas do seu jeito. A palavra do Senhor em Apocalipse 16 diz, o Senhor diz, 16:15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que ninguém ande nu, e não se veja as suas vergonhas. Nós não sabemos quando ele vem, mas até que ele venha, eu preciso administrar bem aquilo que ele tem me dado. Feche os seus olhos, coloca a tua vida diante do altar. E talvez nessa manhã você tenha que cantar e profetizar essa música na tua vida. Tu és digno de tudo. Senhor, tudo é teu. Eu só sou um mordomo, Senhor, um servo. Me ensina, Deus, a cuidar bem das coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Senhor, me dá graça para administrar bem as coisas que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Que eu seja fiel, Senhor Jesus. Que eu seja obediente à tua palavra, Senhor. Paizinho querido, que eu possa fazer discípulos como o Senhor quer. Pai, que eu seja fiel ao Senhor. Que o Senhor possa me achar em fidelidade ao seu chamado e à tua palavra. Em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Fala isso para ele, declare isso na tua vida. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Meu querido, eu quero convidar você, se essa palavra ministrou o teu coração e você quer dizer, Senhor, eu entendo como o Senhor quer que eu viva, como mordomo, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Pai amado, eu não quero andar preocupado, com medo, ansioso, Pai, com o dia de amanhã. Senhor Jesus, eu quero descansar, sabendo que o Senhor é o Deus provedor, o Deus que tem suprido a minha vida,
Eu quero convidar e abrir o altar para, se nessa manhã você quer dizer, Senhor, eu me posiciono aqui. Eu quero entregar, Deus, em alguma área da tua vida que você ainda tem retido, em preocupação, em medo. Eu quero convidar você a vir rapidamente no altar. Nós temos alguns minutos ainda, eu quero orar com você, nesse tempo, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, cantamos, eu quero convidar você, o altar está aberto. Meu querido, não fique olhando de lado, mas essa palavra nos desafia a dizer, Senhor, eu reconheço, Tu és o dono, Tu és o Senhor de tudo. Paizinho querido, eu entrego isso em Tuas mãos. Paizinho querido, eu não quero mais reter nada. Eu derramo na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tudo é do Senhor. Tudo é para Ele, para a glória. Meu querido, o altar está aberto. Para você dizer, Senhor, eu não quero mais tomar em minhas mãos nenhum controle, mas eu quero entregar tudo ao Senhor. Quero convidar a intercessão, os intercessores para nos ajudar aqui no altar. Pastor, por favor, todos os intercessores nos ajudem em oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus. Tuas mãos, forma de entrega, dizendo, Senhor, tudo é Teu, eu sou só o mordomo, Pai, eu sou o servo, Pai, Tu és o dono. Oh Deus, dia e noite, suba a Ti nossa adoração, aleluia. Oh, dia e noite, suba a Ti nossa adoração. Tudo é Teu, Jesus. Aleluia. Nossa adoração. Dia e noite. Adore ao Senhor. Abre os seus lábios. E louve aquele que é o dono de tudo.
Louve aquele que é o dono de tudo. Aleluia. Adore aquele que é dono de tudo. Aquele que é o teu Senhor. Aleluia. Aquele que cuida da sua família, da tua casa. Aquele que tem o controle dos seus negócios. Aquele que pode todas as coisas, porque é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Nos ensina, Pai, a nos render aos seus pés, a entregar ao Senhor a nossa vida, o que temos, o que somos, seja para a tua glória, Pai. Oh, Deus, declare, última vez ao Senhor, declare isso. Digno de tudo, tu és digno, Pai. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Você pode aplaudir aquele que é dono de tudo na nossa vida.